Com canto, apresentai-vos diante do Senhor. Salmo 99, o bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E nessa primeira sexta-feira do mês de setembro, memória do Sagrado Coração de Jesus, e que possamos cada vez mais abrir o nosso coração e a nossa vida à graça de Deus para que sejamos verdadeiramente convertidos. E na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de Santa Teresa de Calcutá. Ela que fez muito pelos necessitados e ao fazer muito, ela disse uma vez: Senhor, ajuda-me a derramar tua fragrância aonde quer que eu vá. E assim, nossas vidas, nas nossas atitudes e palavras, deveriam ser uma fragrância que derramamos para que a nossa presença não lembre unicamente a nossa presença, mas que aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia possa trazer a presença de Deus. Na primeira leitura de hoje da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, dos versículos 15 ao 20, temos um hino cristológico. Cristo como imagem do Deus invisível, princípio da criação e cabeça da igreja. E o hino paulino, nessa carta, é uma das mais densas afirmações da fé cristã. Vejamos, Cristo é a imagem do Deus invisível, ou seja, nele o mistério divino se torna visível, próximo, tocável. Ele é o primogênito de toda a criação, não como criatura, mas como aquele que em tudo encontra origem e sentido. E nele todas as coisas foram criadas, céu e terra, tronos e potestades. Ele é também o primogênito entre os mortos, inaugurando uma nova criação pela ressurreição. E nele habita a plenitude de Deus, e por sua cruz reconcilia o universo inteiro. E aqui encontramos a síntese, por assim dizer, a união entre cosmos e história. O Cristo é princípio e fim, fundamento da criação e da redenção. E tudo isso leva ao sentido de entender que, se Ele é o primogênito de toda a criação e nós acreditamos nele, nossas vidas não podem ser da mesma forma. A nossa forma de testemunhar deve ser diferente. A nossa vivência não pode já ser a mesma. Devemos viver constantemente como convertidos. E no Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 5, dos versículos 33 ao 39, temos sobre o vinho novo que exige odres novos. Jesus fala disso ao responder aos fariseus sobre o jejum, usando a imagem do vinho novo e dos odres novos. O vinho novo representa a novidade do reino, a graça, a alegria da presença do esposo. Os odres velhos são as estruturas rígidas da religiosidade que não suportam a vida nova. E o ensinamento é claro: não se pode conter a plenitude de Cristo nos limites estreitos de velhas categorias, de velhos sentidos. Queremos ficar limitando a graça de Deus e a sua misericórdia com aspectos ritualísticos e muitas vezes falso-moralistas. Mas aprofundando a dimensão das duas leituras de hoje, temos um encontro entre o cosmológico. O que seria o cosmológico aqui? O sentido de mundo, em Colossenses, e o existencial, em Lucas. Se Paulo afirma que a supremacia universal de Cristo, que ele é o sentido da realidade,
aquilo que a filosofia chama de arquê, o princípio, e telos, o fim. E o Evangelho mostra a necessidade de categorias novas para acolher esse mistério. Não basta raciocinar com esquemas antigos, é preciso uma transformação interior, cultural e espiritual. E se Cristo é a imagem do invisível, ele rompe o véu entre ser e aparecer. Se Cristo é o vinho novo, ele rompe os limites da tradição que não se abre ao devir da graça. E nós devemos estar abertos ao devir da graça. Nós não podemos fechar nossas mentes, a nossa consciência para a verdadeira presença de Deus. Podemos até afirmar que Cristo, sim, é o Senhor do universo, mas e nós, como nós estamos vivendo perante isso? E quando se diz em viver, podemos dizer que o ser humano vive sempre em dois polos: o da contingência, nossa vida é frágil, passageira, limitada, e a plenitude. Nosso coração deseja o infinito, a eternidade, o sentido último. E Cristo une esses polos. Ele, o eterno, entra no tempo. Ele, a plenitude, assume nossa fragilidade. Assim, a vida humana não precisa escolher entre ser finita ou buscar o eterno. Ela é chamada a se abrir ao infinito que se revelou no Filho. E com isso, Lucas, Jesus nos alerta: o vinho novo não cabe em odres velhos. E o que isso vai significar na vida humana? Um coração endurecido, fechado em suas seguranças, não suporta a graça. O intelecto que se recusa a mudar de paradigma não compreende o Logos vivo. O espírito preso ao passado não saboreia a novidade de Deus. E quantas vezes vivemos como odres velhos, quando absolutizamos tradições humanas e esquecemos o essencial? Quando reduzimos a vida à repetição mecânica de gestos sem abertura para o mistério? E quando preferimos a segurança da lei à insegurança da graça? O vinho novo é sempre incomodador. Ele expande, rompe, fermenta, abre espaço. Por isso exige coragem de deixar-se transformar. E a vida humana é, de certo modo, uma tensão constante entre odres velhos e vinho novo. O odre velho representa nossa resistência, hábitos arraigados, medos, estruturas de pensamento que já não respondem mais. E o vinho novo é a vitalidade do espírito, que nos convoca a recomeçar e reinventar-nos, a acolher o que Cristo que sempre vem. E isso mostra que nós precisamos constantemente beber do vinho novo para que o nosso interior seja renovado, purificado e que tenhamos persistência e que a nossa fragrância, ao nos aproximarmos de Cristo, contagie outras pessoas. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.